Vamos então, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes, vamos orar, vamos falar com Deus. Coisa importante demais é a oração nas nossas vidas. E nós não vamos, nesta tarde, quando mais uma vez estamos iniciando o nosso culto a Deus, não vamos abrir mão da oração. Quero convidar você que já está conosco para você orar junto com a gente. Você tem as suas buscas na sua oração. Apresente a Deus, busque de Deus o caminho, busque de Deus a rota certa para a sua vida. Você pode pedir qualquer coisa para Deus. Não há impedimentos quando nós vamos falar com Deus. Podemos pedir qualquer coisa. Mas será que Deus vai me ouvir? Será que Deus não tem coisas mais importantes para fazer? Não, Deus não tem coisas mais importantes e menos importantes. Isso são coisas nossas, coisas humanas. Nós é que damos valor, nós que valorizamos as coisas. Para Deus, tudo o que se refere aos seus filhos e ao reino são coisas importantes. Você pode pedir qualquer coisa. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio. Só não se esqueça que a vontade de Deus é soberana. Não se esqueça que Jesus, quando orou assim: seja feita a tua vontade. E ele estava falando com o Pai. Então, ele estava deixando claro para nós, neste seu modelo de oração, que a vontade de Deus é que manda. Nós pedimos o que a gente quiser. Não há limites. Mas a vontade de Deus é soberana. E o homem sábio e a mulher sábia, nas suas orações, busca a vontade de Deus para as suas vidas. Porque é isso que vai acontecer. A vontade de Deus. Então vamos orar. Querido Deus e poderoso Pai, amado, santo e maravilhoso Senhor da glória, nós mais uma vez nos apresentamos ao Senhor em oração. Lutamos, buscamos para fazer da nossa vida uma constante oração. Mas também sabemos que constantemente nós falhamos. Mas agora nos apresentamos ao Senhor em oração, buscando, Senhor, a sua direção, buscando a tua graça, a sua misericórdia, buscando a sua vontade, buscando que tudo aquilo que alegra o teu coração venha a acontecer nas nossas vidas. Que a gente tenha coragem, Senhor, e que sejamos cristãos o suficiente para abrir mão das nossas vontades, para fazer e aceitar a tua santa, boa e agradável e perfeita vontade. Ajuda-nos então, Senhor, a prestarmos nesta tarde, mais uma vez, um culto ao Senhor. Estamos aqui para cultuar o Senhor, para falar da sua grandeza, para falar de como o Senhor é bom, para falar das coisas do seu reino, para dizer que somente o Senhor é que pode nos salvar, para dizer que nós nos reconhecemos como pecadores e nos reconhecemos necessitados do teu santo perdão. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a tua palavra e a prestarmos ao Senhor um culto agradável, um culto que te agrada, um culto racional, como o Senhor assim diz.
Fala conosco então, Pai querido. Ensina-nos nesta tarde. Abre o nosso entendimento. Derrama sobre nós a tua santa e poderosa graça. Esta é a minha oração. Com ações de graças, com agradecimento profundo e sincero no meu coração, eu creio no nosso coração, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos amados, irmãs queridas, só lembrando que amanhã quinta-feira, nós vamos ministrar a ceia na programação da manhã. E eu convido você, viu, para você cear conosco. E na sexta-feira, dia 29, último dia útil, é isso mesmo? Do mês, eu convido você para participar da programação de perguntas e respostas. Sexta-feira, né? Se você tem alguma dúvida, na sexta-feira você pode perguntar através do WhatsApp ou do Messenger. O telefone é o 019 99257 9226. Agora eu quero ler um trecho da Bíblia aqui com vocês e vamos falar um pouquinho sobre isso que está escrito aqui na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos do 15 ao 18. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, abra a sua Bíblia ali, acompanhe conosco aqui na Bíblia Sagrada. Aos Filipenses, capítulo 1, versículos do 15 ao 18. Se você tem a Bíblia, leia comigo, se não, ouça, eu vou ler. A Bíblia mesmo diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo, que diz assim, Filipenses capítulo 1, versículos do 15 ao 18. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Esta explanação da Bíblia surgiu porque de manhã, na programação da manhã, ele estava dizendo que a gente não pode querer adorar a Deus do nosso jeito. Adorar a Deus da maneira que a gente acha que agrada a Deus, né? Deus, o Senhor, através da Bíblia, nos orienta como Ele quer ser adorado. A gente não pode
tomar a frente e dizer, eu vou adorar a Deus assim, assado, eu vou fazer isso para Deus, eu vou fazer o melhor para Deus. Precisa ver se o melhor que a gente imagina é o melhor para Deus. Então eu estava dizendo de manhã, por exemplo, destas denominações que inventam coisas para as pessoas fazerem, dizendo que essas pessoas que fizerem isso estão agradando a Deus, né? Dança, teatro, essas músicas aí que são colocadas na hora do culto, e muitos pregadores pregam em cima da letra da música, e a maioria das músicas, dizia eu, não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a Bíblia diz. E aí eu recebi muitas e muitas e muitas mensagens, algumas pessoas querendo realmente saber mais, e outras simplesmente que fazem parte destas sinagogas de Satanás, me contestando e usando esta passagem de aos Filipenses, capítulo 1, versículos do 15 ao 18, para dizer, por que não pode dançar na igreja? Se eu estou pregando o evangelho com a dança, por que eu não posso fazer teatro na igreja se eu estou pregando o evangelho com o teatro? Posso, porque Paulo está me autorizando. E aí eu fui estudar um pouco esta passagem. Já respondi a todos eles, mas vou responder para você que de repente não perguntou, mas tem essa dúvida, né? Paulo não está dizendo que o importante é pregar Cristo. Ele está dizendo que o importante é pregar Cristo. Mas o importante também, meu irmão, minha irmã, é a gente entender a Bíblia. Eu, às vezes, para dar um ponto final na conversa, estou explicando e estou vendo que a pessoa parece que não quer entender, né? Aí eu falo para a pessoa, estude a Bíblia. Para ela buscar entendimento daquilo que está escrito. Então, para uma interpretação popular desta passagem, principalmente do versículo 18, quando Paulo diz assim, todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então, uma interpretação popular leva as pessoas a entenderem que se o Evangelho é pregado, não importa o motivo e nem o método. Então, a conclusão que essas pessoas chegam é que elas podem usar de todos os recursos para pregar o Evangelho, de todas as estratégias para pregar o Evangelho, não importando a motivação das pessoas. Porque para pregar Cristo, segundo elas entendem de Filipenses capítulo 1, versículos do 15 ao 18, o importante é pregar Cristo. Não importa se está pregando com dança, com música, com teatro, se está pregando com noite de cura. Não importa para eles. Então, aqueles que estudam a Bíblia e que meditam na palavra de Deus, não podem criticar nem condenar ninguém, porque a pessoa está falando de Cristo. Vale tudo, segundo a interpretação popular desta passagem. Mas não é assim.
Não é assim, porque nós precisamos entender exatamente o que Paulo falou aqui. Quais as circunstâncias que levaram Paulo a escrever esta carta aos Filipenses? E quando a gente começa a estudar, a gente vê, opa, peraí, não é assim. Aonde estava Paulo quando ele escreve esta carta aos Filipenses? Estava preso em Roma. Ele estava sendo, meus irmãos e irmãs, acusado pelos judeus de ser um rebelde. Ele estava preso porque ele estava sendo acusado pelos judeus, junto ao Império Romano, de ser um pervertor da ordem pública. Ele estava sendo acusado, e por isso estava preso, de proclamar um outro imperador, um outro rei, além de César. E este rei que ele proclamava era Jesus. Então, quando os judeus acusavam Paulo frente ao Império Romano, frente às autoridades romanas, eles tinham que explicar as acusações que eles estavam levantando contra Paulo. E eles diziam, nas suas acusações, alguma coisa nessa linha, né? Senhor juiz, os judeus diziam às autoridades romanas, para que Paulo fosse condenado, eles diziam assim: Senhor juiz, este homem, este Paulo, vem espalhando aí a todo o povo judeu, e agora também, senhor juiz, ele está se infiltrando junto ao povo romano, que este Jesus de Nazaré é filho de Deus. E Paulo, senhor juiz, diz que ele nasceu de uma virgem, diz que ele perdoa os pecados, diz que ele morreu, diz que esse Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que hoje está sentado à direita de Deus. Este Paulo, diziam os judeus às autoridades romanas, diz que este Jesus é Senhor de tudo e de todos, que não são vocês, não, romanos, que são os senhores, é Jesus. Este Paulo, senhores autoridades romanas, diz também que este Jesus de Nazaré salva todos que creem nele, e salva sem obras. Este que está aí preso, ele é um pervertor da ordem pública, porque ele está dizendo que César não é somente o Senhor, que o rei é Jesus Cristo. Este homem, autoridades romanas diziam os judeus, merece a morte. E quando os judeus faziam estas acusações frente às autoridades romanas contra Paulo, eles estavam o quê? Nas próprias palavras de Paulo, eles estavam proclamando a Cristo por inveja e porfia e por discórdia. Eles estavam sendo insinceros e eles estavam querendo aumentar a tribulação, as cadeias de Paulo, como está no verso 17.
Por causa disso que Paulo se alegrava naquilo que os seus acusadores falavam. Porque no final o propósito era que Paulo fosse morto. E Paulo, sendo morto, terminava a anunciação do Evangelho de Cristo aos magistrados e às autoridades romanas. Mas eles, ao pedirem a morte de Paulo, também estavam levando o Evangelho, porque tiveram que falar toda a verdade sobre Jesus Cristo para aquelas autoridades. É isto que Paulo está dizendo. Não está dizendo que nós hoje somos autorizados a justificar essas aberrações que acontecem dentro das igrejas com esta passagem. Não. Paulo está dizendo, olha, eles me atacando, eles tiveram que pregar o Evangelho para as autoridades romanas, de quem eu sou prisioneiro. Então não pregaram o Evangelho por amor ao Evangelho, pregaram o Evangelho por ódio à minha pessoa, mas pregaram, porque as autoridades romanas ouviram a verdade. Então, tentar hoje justificar, nós somos livres hoje para pregar o Evangelho. Olha, eu estou aqui pregando, olha. Ninguém está me impedindo. Eu estou aqui pregando e não estou usando de meios mundanos, escusos. Não estou usando de alianças ímpias para pregar o Evangelho. Estou simplesmente levando a verdade para anunciar Cristo. Eu tenho convicção de que Paulo jamais se alegraria com cristãos que nos dias de hoje, onde ninguém é impedido, pelo menos por enquanto, ninguém é impedido de pregar o Evangelho. Cristãos que usam argumentos completamente contrários à Bíblia para se falar de Jesus. Dança, teatro, estas músicas que nada têm a ver com as coisas santas. Estas pessoas que buscam pregar o Evangelho, mas na verdade buscam poder, buscam popularidade e dinheiro. Principalmente buscam dinheiro. Paulo não está autorizando isso. Então, para a gente entender a Bíblia, não é simplesmente ler a Bíblia. Existe um negócio que eu digo sempre aqui, que é chamado de contexto. Por que Paulo escreve isso? Ele está autorizando as pessoas a ficarem dançando, jogando pano para cima, pano para lá, pano para cá, a fazer teatrinho para convencer as pessoas de que o Evangelho é verdade? Não. Ele está falando dos judeus que o acusavam frente aos romanos. Porque se você continuar lendo a Bíblia e buscando, meu irmão, minha irmã, minha filha Paula, boa tarde, filha, buscando a verdade do que está escrito, você vai encontrar, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, 2 Coríntios 2, 17, Paulo dizendo assim: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus. Paulo não está aqui autorizando a ficar tocando zabumba, rap, funk,
aquelas dancinhas de rebola aqui, rebola lá dentro da igreja, de jeito nenhum, mesmo que isso atraia centenas de milhares de pessoas. Ele não está dizendo que isso é lícito. Filipenses, capítulo 1, versículos do 15 ao 18, está falando da acusação que os judeus faziam contra Paulo aos magistrados romanos. Não tem nada a ver com os dias de hoje. Não está autorizando ninguém a fazer festival gospel, a fazer marcha para Jesus, essa aberração que é essa marcha para Jesus. Não há autorização bíblica para isso. Um irmão me perguntou assim: o meu irmão quer que você mostre na Bíblia aonde é que está escrito que não pode dançar dentro da igreja. Ora, não sou eu que tenho que mostrar onde que está escrito que não pode. É você que faz que tem que me mostrar onde está dizendo que pode. A pessoa faz e depois quer que eu mostre aonde está dizendo que não pode. Ora, para você fazer, tem que ter um lugar na Bíblia que diz que você pode fazer. Porque é você que faz. Eu não danço dentro da igreja. Eu não tenho que justificar nada. Quem tem que justificar é você, que dança, que faz teatro, que fica com pula-pula, grita-grita, bate palma, levanta a mão, cumprimenta o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, da frente ou de trás. É você que tem que me mostrar onde é que está na Bíblia isso. Quando que Jesus fez isso? Quando que um apóstolo fez isso? Então, para vocês que usaram Filipenses capítulo 1, versículos do 15 ao 18, agora você entendeu o que Paulo está dizendo e por que ele escreveu isso. Vamos a 2 aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. A gente não pode isolar um versículo da Bíblia e com ele querer justificar as nossas atitudes impensadas e insanas com relação ao Evangelho. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Dançar na igreja faz parte disso. Fazer teatrinho para convencer as pessoas de que Jesus é o Salvador. Ora, isso é usar o mundo para dentro da igreja. Isso é trazer as coisas do mundo para dentro da igreja. E a igreja é incentivada, é orientada a invadir o mundo e não deixar que o mundo a invada. Tito, capítulo 1, versículos do 5 ao 7. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. É isso que a gente vê hoje. Pessoas ensinando e não sabem nem para eles
estão ensinando nas escolas bíblicas dominicais. A pessoa quer um cargo na igreja, ou já ameaçou sair da igreja, põe ele de professor da escola bíblica, põe ela de professora da escola bíblica, aí ela se acalma. O sujeito não sabe nem para ele. É o que está dizendo aqui, ó. Não sabe para ele, como é que vai ensinar? Para ensinar tem que aprender. E aprender muito. Né? Ler com atenção. Hoje de manhã, enquanto eu falava aqui negócio da dança, quem foi que dançou? Choveu coisas aí no celular. Ah, Miriam dançou. E eu falando que homem ou que mulher, no Velho ou no Novo Testamento, dançou dentro da igreja. Davi dançou, mas leia, as pessoas estão vendo e são cegas, não leem. Davi estava dentro do templo quando ele dançou, levou uma bronca da mulher dele ainda. Miriam estava dentro do templo quando ela dançou. Ora, já foi esse, né? Já li. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E agora? A igreja, a verdadeira igreja, não essas sinagogas de Satanás que tem por aí, né? Que querem juntar gente, encher de gente. É a noite de busca do Espírito Santo. Não sei que lugar da Bíblia está mandando alguém buscar o Espírito Santo. Eu já revirei tudo e não acho. Noite de cura e poder, noite do milagre, milagre urgente. O que mais que eles inventam? Noite da revelação. Eu nunca vi Jesus fazendo isso. Você já viu? Você já viu algum apóstolo depois da morte e ressurreição de Jesus? Você já viu algum apóstolo? Fazendo eu nunca vi, mas de repente sugerindo para que a igreja fizesse noite da família. Nunca vi. Reunião de casais. Nunca vi. Eu nunca vi essas coisas. A igreja se transformou num grande clube. É clube. As pessoas vão lá para mostrar roupa, para comer, sabe? Aí o marido não leva a mulher para passear, aí a igreja resolve montar um acampamento. E vai lá os sujeitos pregarem aquelas coisas. Aí você vê que as pregações são vazias. Não tem fundamento bíblico. Pode até ser coisa muito bonita, sabe? Muito poético. Mas não tem fundamento. Não tem base na Bíblia aquilo. Não engrandece a Deus. Às vezes engrandece a denominação e na maioria das vezes é para engrandecer o pregador. Então, já que foi citado Paulo aqui, ora, eu quero levar você a seguir um pouco mais do apóstolo Paulo. Já que você achou que Paulo
Vocês acharam que Paulo estava autorizando esta anarquia dentro das igrejas? Já entenderam que não, ou pelo menos espero que tenham entendido? Por que não seguir 1 Coríntios, capítulo 2, versículo do 1 ao 5? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra é a minha pregação. Não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos do 1 ao 5. Se não é isso que a gente prega aqui todo dia, que a sua fé tem que ser em Deus, quem faz é Deus, quem abençoa é Deus. Aí o sujeito vai lá no Velho Testamento, lê uma frase lá, mas não sei quem abençoou, não sei quem, pastor, como é que você me explica? Como se eu tivesse que explicar uma verdade bíblica, porque o sujeito lê e não entende. Ele não quer entender o que está escrito. Ele quer que eu coloque a verdade bíblica dentro daquilo que ele aprendeu lá na denominação dele. Ora, quem abençoa é Deus. É óbvio que homem nenhum abençoa, homem nenhum. Ah, mas Abraão abençoou. Ora, é uma força de expressão, porque quem abençoa é Deus. Não se apoiar em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, querido irmão, querida irmã, você que está me acompanhando nessa tarde aí, você que vai ver esse vídeo depois, você que vai entrar no nosso canal do YouTube, um dia desse aí vai ver esse vídeo, usar Filipenses, capítulo 1, versículos do 15 ao 18, para justificar essa banalização pública do Evangelho, para justificar essa banalização, essa anarquia, esta bagunça que chamam de reunião, porque nem de culto eles chamam mais, é reunião mesmo. E eu estava dizendo de manhã que reunião, qualquer lugar faz reunião, centro espírita faz reunião, centro de umbanda faz reunião, empresa faz reunião, loja faz reunião, escola faz reunião, mas igreja faz culto a Deus. Você vê que a igreja católica nem culto faz e nem reunião, é missa. O que é missa? Missa, segundo o catecismo católico, é o sacrifício renovado de Cristo. Cada missa, Cristo renova o sacrifício dele. Quer dizer, Cristo morre a cada missa para os católicos. E os católicos ainda ficam bravos comigo quando eu falo isso. Está no catecismo de vocês isso. A Bíblia diz que Cristo morreu uma vez por todas pelos pecados da humanidade. E a missa diz que Cristo morre a cada missa. Então, se numa igreja católica, da ICAR, Católica Apostólica Romana, tem missa 3 vezes ao dia, Cristo morre lá para eles 3 vezes ao dia. E depois vocês ficam bravos comigo. Mas não é comigo que vocês têm que ficar bravos, é com as mentiras que os padres pregam, é com a mentira que os pastores das sinagogas de Satanás pregam, não é comigo.
Eu estou pregando a Bíblia. E dou várias e várias passagens para vocês consultarem. Então, esta anarquia que acontece dentro das reuniões, porque não são cultos, né? É usar um texto fora do contexto como pretexto para fazer teatrinho dentro da igreja, grupo de dança, grupo de louvor, grupo de senhoras, grupo de idosos, grupo de jovens. Não tem evangelho para gente idosa, evangelho para homem, evangelho para mulher, evangelho para jovem. Não tem. Não existe isso. Isso é coisa da sabedoria humana. Isso não é coisa do poder de Deus. O evangelho é um só. A pessoa pode ter 15 anos de idade, 12, que é quando a gente imagina, né, que se inicia 12, 13, 14, 15, a idade da razão, até quando a pessoa perde a razão, que pode acontecer com 80, 90 anos. É um evangelho só. Paulo, nenhum apóstolo, nem Jesus separou em grupos, em tribos, em castas. Ah, não, sábado é o culto dos jovens. Olha, mas você que já tem um pouco de idade, pode vir também. Por que eles fazem isso? Para encher a igreja. Aí vem o jovem traz o pai, a mãe, o tio, a tia, entendeu? Este é o objetivo é número, e número gera números. Isto não é bíblico. Deus tem uma maneira que Ele quer e aceita ser cultuado, e é a maneira bíblica, só e exclusivamente. E isso está na Bíblia. Amado Deus, querido e poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor todos os dias nos ensina, o Senhor todos os dias nos orienta, todos os dias o Senhor nos corrige. O Senhor não se cansa de nos corrigir, e parece-me que nós não nos cansamos de errar. Parece que nós buscamos tudo aquilo que é errado para fazer. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos retos na Tua presença. Fala conosco, Senhor. Continua falando conosco. Continua nos dando a santa e poderosa graça da Sua presença. Continua, Senhor, nos instruindo como nós precisamos de instrução. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal. O mal sempre amplia as formas, as maneiras de se apresentar. Livra-nos, Senhor, de todas elas. Esta é a minha oração. No nome de Cristo Jesus. Amém.